Você já parou para pensar por que, em meio a tantas genealogias antigas repletas de mortes e sepultamentos, existe um homem que desafiou a própria lógica do fim? A verdade sobre Enoque não é apenas uma história antiga, é uma chave perdida que pode mudar tudo o que você sabe sobre a origem da humanidade. O que vou revelar nos próximos minutos foi mantido nas sombras por séculos. Textos que foram excluídos, pergaminhos escondidos em cavernas empoeiradas e uma descoberta que conecta anjos, gigantes e o destino da Terra. Comente aqui embaixo. Você acredita que a história oficial nos contou tudo? Fique comigo, pois a peça que falta no quebra-cabeça está prestes a ser revelada. Imagine um mundo anterior ao nosso, uma Terra onde a atmosfera era diferente e a vida pulsava com uma longevidade que hoje nos parece impossível. Foi nesse cenário, 7 gerações após o primeiro homem, que nasceu aquele que decidiria não apenas viver na Terra, mas caminhar em uma dimensão que tocava o divino de forma tangível, enquanto seus contemporâneos estavam ocupados construindo cidades e acumulando riquezas passageiras. Esse homem buscava algo além do horizonte visível. Ele percebia que havia uma ruptura silenciosa entre o céu e a terra, uma ferida aberta que a maioria ignorava, mas que ele estava determinado a compreender e talvez curar com sua própria devoção. As escrituras antigas, reescritas em nossa compreensão moderna, nos dizem que ele andou em tamanha sincronia com o Criador, que a morte não teve permissão para tocar. Ele não foi apenas levado, ele foi transladado, como se a própria matéria de seu corpo tivesse sido refinada para suportar a glória de lugares onde a carne mortal jamais poderia pisar. Mas o que ele viu antes de partir? É aqui que a história se torna perturbadora. O livro que leva seu nome, encontrado milênios depois, entre os manuscritos do Mar Morto, descreve uma visão que a humanidade preferiu esquecer. Ele viu seres descendo dos céus, não para ajudar, mas para corromper a ordem natural da criação. Eles eram chamados de vigilantes, seres de luz e poder que, movidos por um desejo proibido, abandonaram suas estações celestiais. O texto descreve o Monte Hermon como o marco zero dessa descida, o local onde um pacto sombrio foi selado, prometendo mudar a genética humana para sempre e introduzir o caos no mundo. Enoque foi a testemunha silenciosa dessa traição cósmica. Ele observou enquanto esses seres ensinavam segredos que a humanidade ainda não estava pronta para possuir. A metalurgia para a guerra, a feitiçaria para a manipulação da mente e o uso de cosméticos para a sedução excessiva. O equilíbrio foi quebrado e o sangue começou a manchar a terra. O resultado dessa união profana foi o nascimento dos Nefilim, gigantes que não pertenciam nem ao céu nem à terra. Seres de apetite insaciável que começaram a devorar o trabalho dos homens e eventualmente voltaram-se contra a própria humanidade, bebendo sangue e espalhando um terror que ecoa nas lendas de todos os povos antigos. A terra gritou, as vozes dos oprimidos subiram como vapor até os portões do céu, exigindo justiça. E foi nesse momento crítico que Enoque foi convocado, não apenas como um observador, mas como um mensageiro entre dois mundos em colisão. Ele foi incumbido de entregar uma sentença que faria os próprios anjos caídos tremerem de pavor. Imagine o peso sobre os ombros de um único homem. Ter que olhar nos olhos de seres sobrenaturais e declarar que não haveria perdão, que a paz estava banida para eles. Enoque viajou para as águas de Dan, ao sudoeste de Hermon, e leu o decreto divino, enquanto os vigilantes choravam com rostos cobertos de vergonha. Mas a jornada dele não parou na condenação. Ele foi levado em uma viagem através das estruturas do universo, viu as correntes de fogo que sustentam as estrelas, os depósitos de granizo e neve e os lugares de tormento reservados para o fim dos tempos. Ele viu a mecânica celeste que rege o nosso tempo.
O que ele descobriu sobre o futuro da humanidade é ainda mais chocante. Ele viu além do dilúvio que viria limpar a Terra. Ele viu gerações distantes, incluindo a nossa. Mas havia um segredo específico, uma profecia oculta sobre o Filho do Homem, que mudaria toda a perspectiva religiosa da época. Você está pronto para saber o que é? Antes de mergulharmos nessa visão proibida, tenho um presente especial para você que busca a verdade profunda. Preparei um e-book completo sobre o livro de Enoque, com detalhes que não cabem neste vídeo. Para ganhar, é só se inscrever no canal agora. O que você acha dessa história até aqui? Comente sua opinião, quero muito ler o que você pensa. Obrigado a cada um de vocês que fortalece nossa comunidade. O melhor ainda está por vir. Voltando às visões celestiais, Enoque foi conduzido por anjos fiéis a um lugar onde o fogo ardia dia e noite, uma casa feita de cristais de gelo com um teto que imitava as estrelas e relâmpagos. Era o trono da glória. Ali, ele percebeu que a realidade humana é apenas uma sombra pálida da verdadeira majestade que governa o cosmos. Diante dessa presença avassaladora, o escriba da justiça recebeu revelações sobre as leis que mantêm o universo coeso. Ele entendeu que o Sol e a Lua não se movem ao acaso, mas obedecem a juramentos estritos. Se os astros falhassem, o caos engoliria a criação. Tudo no universo tinha nome e propósito. Nada era acidente. Mas a visão mais perturbadora envolvia o destino das almas. Ele viu compartimentos no submundo, grandes abismos onde os espíritos dos mortos aguardavam, alguns em sofrimento, clamando por justiça por terem sido assassinados como o espírito de Abel, e outros aguardando em um descanso provisório. A morte não era o fim, mas uma sala de espera. Enquanto caminhava com os guias celestiais, Uriel e Rafael, Enoque viu a árvore da vida, perfumada e intocável, reservada para o fim dos tempos. O contraste era brutal. De um lado, a beleza da promessa eterna. Do outro, o vale amaldiçoado, onde os reis ímpios e poderosos seriam julgados por suas tiranias. A parte mais controversa, que fez com que muitos rejeitassem seus escritos por séculos, foi a descrição detalhada dos anjos caídos que ensinaram a humanidade a abortar a vida ainda no ventre e a criar armas de destruição em massa. Enoque nomeou os líderes Azazel, Sem Jazá. Eles não eram mitos, eram os arquitetos da nossa corrupção. Azazel, em particular, foi sentenciado a ser preso no deserto sob pedras pontiagudas, na escuridão total até o dia do grande julgamento. Essa narrativa explica a origem do mal de uma forma que remove a culpa apenas do homem e mostra uma influência externa, uma conspiração espiritual para desfigurar a imagem de Deus na Terra. Enoque então perguntou sobre o dilúvio que se aproximava. Ele viu a Terra inclinando-se, a natureza entrando em convulsão. Seu neto Noé nasceria com uma aparência que assustaria seus pais, brilhando como o sol, um sinal de que a linhagem estava preservada apesar da contaminação genética dos Nefilim ao redor. Ele escreveu tudo isso não para sua própria geração, que já estava condenada, mas para uma geração remota que viveria nos últimos dias. Ou seja, ele escreveu para nós. Seus livros foram escondidos, preservados pela providência divina, para reaparecerem exatamente quando a humanidade voltasse a flertar com as mesmas tecnologias proibidas e manipulações genéticas. A sabedoria contida nesses textos fala sobre os cabeças dos dias e o Filho do Homem, existente antes da criação do tempo, uma teologia messiânica tão clara que os estudiosos posteriores ficaram desconfortáveis. Enoque viu o Messias entronizado muito antes de qualquer profeta de Israel pisar na terra. Essa descoberta muda tudo porque conecta o início ao fim. Mostra que o plano de redenção não foi um improviso após o pecado, mas uma estratégia estabelecida desde a fundação do mundo.
Enoque foi o primeiro a entender que a batalha não era apenas por território, mas pela essência do que significa ser humano. E aqui estamos, no limiar de um novo bloco onde as peças finais se encaixam. Como a profecia de Enoque sobre as semanas da história se alinha com o nosso presente, o que ele disse sobre o julgamento final que faz os cientistas e teólogos modernos reconsiderarem a história antiga, a revelação final é perturbadora, a atmosfera está carregada. O conhecimento que foi selado agora está aberto. Nos próximos instantes, vou te mostrar como o legado de Enoque sobreviveu ao dilúvio e chegou até as mãos dos essênios no deserto da Judéia, e o que isso significa para a sua vida hoje. Prepare-se para a conclusão. O mistério se aprofunda quando olhamos para a sobrevivência dessa mensagem. Como poderia um texto tão antigo atravessar o cataclismo das águas que afundaram montanhas? A tradição diz que Enoque, prevendo a destruição, ergueu pilares de pedra e tijolo para preservar a sabedoria das estrelas e a moralidade divina contra a fúria dos elementos. No entanto, a verdadeira preservação foi espiritual. A figura de Enoque tornou-se um arquétipo de esperança. Ele provou que é possível agradar a Deus em meio a uma geração perversa. Ele é o modelo do arrebatamento, daqueles que serão retirados antes que a ira final seja derramada sobre um mundo que escolheu o esquecimento. Quando os manuscritos do Mar Morto foram encontrados em Qumran, fragmentos múltiplos do livro de Enoque apareceram. Isso provou que, para os judeus do tempo de Jesus e para os primeiros cristãos, esse livro era considerado escritura inspirada, lida e respeitada, citada até mesmo na carta de Judas no Novo Testamento. A descoberta valida a narrativa de que anjos podem deixar seu estado original. Isso remove a ideia moderna de que o mal é apenas uma construção social. Enoque nos mostra um universo habitado, perigoso e hierárquico, onde nossas escolhas diárias nos alinham com a luz dos céus ou com a escuridão dos abismos profundos. A profecia das 10 semanas contida no livro divide a história humana em épocas. Segundo essa contagem, estamos vivendo os momentos finais, a época em que a justiça e a verdade seriam reveladas novamente após um longo período de cegueira e apostasia. A redescoberta desses textos não é coincidência, é um marcador de tempo. Enoque nos alertou que nos últimos dias, os homens adorariam as obras de suas próprias mãos, confiariam em poderes que não compreendem e rejeitariam o Criador. Olhe ao seu redor. A obsessão pelo transhumanismo, a manipulação genética, a busca pela vida eterna sem Deus. Estamos repetindo os erros dos dias de Noé. A mensagem central não é o medo, mas a soberania. Mesmo com gigantes devorando a terra e anjos rebeldes ensinando magia, Deus permaneceu no controle. E Enoque foi a prova viva de que um homem justo nunca é esquecido. Ele foi levado para que pudesse retornar como testemunha nos dias finais, segundo algumas tradições. Pense no privilégio que temos hoje. O que foi oculto de reis e profetas por milênios está disponível em nossas mãos. Ler Enoque é como colocar óculos de visão noturna espiritual. De repente, as passagens difíceis da Bíblia fazem sentido. Os filhos de Deus, de Gênesis 6, deixam de ser um mistério para se tornarem um aviso histórico. A verdade sobre Enoque muda tudo porque redefine nossa posição no cosmos. Não somos acidentes biológicos, somos o campo de batalha de uma guerra antiga. E a descoberta desses textos é o toque de trombeta final para que despertemos do sono. A história não é cíclica, ela tem um destino, e ele está próximo. Ao entender Enoque, entendemos a gravidade do pecado e a magnitude da graça. Ele foi o primeiro profeta do juízo, mas também o primeiro exemplo da vida eterna corpórea. Sua história é um convite para andarmos com Deus hoje, desafiando a cultura ao nosso redor, assim como ele desafiou a sua.
Não permita que essa sabedoria seja apenas curiosidade intelectual. Deixe que a vida desse patriarca inspire sua própria caminhada. Se um homem pôde andar com Deus em meio à maior corrupção que o mundo já viu, você também pode. A descoberta já foi feita. A decisão do que fazer com ela agora é sua. Estamos chegando ao fim dessa jornada, mas o estudo não precisa parar aqui. Lembre-se que o link para baixar o e-book grátis, o livro de Enoque, está na descrição deste vídeo. É um material rico que vai expandir sua mente. Não perca essa oportunidade de ter essa biblioteca em suas mãos. Quero agradecer profundamente a você. A busca pela verdade é o que mantém este canal vivo. Se este vídeo abriu seus olhos de alguma forma, deixe seu like e compartilhe com alguém. Se você gostou do vídeo, deixe um comentário, curta e se inscreva no canal. Um abraço a todos.